Livro A Hora da Mudança, Pedro Dong, capítulo 5. Tema desta semana: o pequenino rebanho. Meta de hoje: leitura das páginas 85 a 87. Crer em Deus e em seus profetas. No Evangelho de João, lemos: dirigiam-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. João, capítulo 6, versículos do 28 ao 29. Os religiosos que falam assim demonstram o seu desejo de fazer a obra de Deus. Eles querem arregaçar as mangas e usar a própria capacidade para fazer a obra, para pregar o Evangelho, levantar igrejas. Querem fazer uma obra grandiosa e pensam que muitos irão ao Senhor por meio de sua obra. Mas não é assim que se faz a obra de Deus. Sua obra se faz ao crer no enviado de Deus, no profeta que ele enviou. Se você crê no falar do profeta que Deus enviou, a própria palavra se encarregará de fazer sua obra. Ao escrever para os Tessalonicenses, Paulo mostra claramente esse princípio. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. 1 Tessalonicenses 2,13. Ao ouvir a palavra dos profetas, não devemos recebê-la como se fosse palavra de homens. A palavra não opera em quem não crê, mas somente em quem crê. Portanto, em uma geração incrédula, a palavra de Deus não consegue operar, enquanto em uma geração que crê, a palavra opera eficazmente. Outro exemplo sobre a importância de crer nos profetas está em 2 Crônicas, capítulo 20. Nesse capítulo, vemos a vitória de Israel sobre Moabe, Amon e alguns meunitas. O povo de Israel, sob o comando do rei Josafá, não podia batalhar contra eles, pois o Senhor não havia permitido que Israel lutasse, enquanto eles passassem por seu território, visto que os dois primeiros eram descendentes dos filhos de Ló e os meunitas. Contudo, eles vieram com um grande exército para destruir Israel e Judá. Nesse momento, Josafá disse ao Senhor que eles não tinham condições para batalhar, não tinham forças para enfrentar essa grande multidão. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém os nossos olhos estão postos em ti. 2 Crônica, capítulo 20, versículos do 3 ao 6 e o versículo 12. A força e o poder não estão no homem, mas no Senhor. Essa é uma condição da igreja de Filadélfia, representada pelo pequenino rebanho. Não temos força para resistir a esse tipo de problema. Não sabemos nem o que fazer diante de uma situação como essa. Por isso guardamos a palavra e não negamos o nome do Senhor. Os versículos 13 a 15 revelam que Deus usou um profeta no meio do povo para lhes dizer: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas
de Deus. 2 Crônica 20:15. Apesar de termos pouca força e poder, temos confiança, pois a peleja não é nossa, é de Deus. Não precisamos lutar, basta obedecer à palavra que o Senhor tem falado por meio dos profetas, seguindo-a e praticando-a com simplicidade. O Senhor é conosco, Ele é com o pequenino rebanho, pois agradou ao Pai dar-nos seu reino. O Senhor é com a igreja em Filadélfia e prometeu livrá-la da hora da provação, da grande tribulação. Ele vem sem demora e já guardou para nós a coroa dos vencedores. Tudo o que precisamos fazer é crer nos profetas de Deus. É isso que caracteriza o pequenino rebanho. Em meio àquela ameaça que o povo de Israel enfrentava, Josafá declarou: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. 2 Crônica 20:20. Devemos perceber que a luta não é nossa, mas do Senhor. Nós simplesmente o ouvimos falar por meio dos profetas e seguimos sua palavra. Quando a palavra nos diz para avançar, nós avançamos. Quando nos diz para parar, nós paramos. Quando a palavra nos diz para pregar o Evangelho por meio da comportagem dinâmica, nós pregamos. Quando nos diz para cuidar das pessoas por meio da rede de cuidado, nós cuidamos. Quando nos diz para cuidar das mulheres, dos homens e dos jovens, nós cuidamos. Devemos apenas seguir a palavra profética, pois a batalha é do Senhor e a vitória também é dele. Uma advertência contra a incredulidade. Não podemos cair na incredulidade, mas temos que crer. Após ter sido crucificado, o Senhor Jesus foi ressuscitado por Deus. Posteriormente, apareceu a Maria Madalena e a 2 de seus discípulos que estavam no caminho para o campo. Em seguida, ele apareceu aos demais discípulos. Isso está escrito no Evangelho de Marcos. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Marcos 16:14. Deus abomina a incredulidade. O que temos de mais forte não é a força natural, não é o poder político ou econômico. Nosso poder está na fé. Nós cremos no Senhor e temos a palavra profética. Isso vale mais que ouro.